A paz do Senhor, povo de Deus, e aqui estamos mais uma vez, mais uma noite, a noite de sábado, com muita alegria nós já estamos chegando aqui para a oração da noite. Evangelista Odete cumprimenta a todos com muita alegria, com a doce e perfeita paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, esta paz que excede todo entendimento. Ela leva o alento, o conforto e o consolo aos corações. Eu não sei o que você tem vivido, eu não sei onde você mora, eu não te conheço. Não sei o que você tem passado, o que você tem enfrentado na tua vida. Mas não importa o tamanho do problema, da dificuldade que você esteja vivendo, receba esta paz e se ajunte a nós. Vamos orar, vamos clamar ao nosso Deus, vamos pedir o socorro divino. Vamos clamar a um Deus que pode nos responder. Eu quero hoje falar de esperança. Só existe um em que podemos esperar e não ser decepcionado. Davi, ele disse, olha, os que esperam nos homens se decepcionam, mas os que esperam em Deus se alegrarão, porque Ele é aquele que tudo executa. Isso é lindo demais. 22 de Salmos, verso 24. Pois não desprezou e nem abandonou a dor do aflito, nem ocultou dele o seu rosto, mas o ouviu quando ele gritou por socorro. Eita, que coisa linda! Essa palavra é para nós, palavra bonita de Deus para o nosso coração nesta noite. E eu quero falar de esperança. Olha, o mundo tem expectativa. No mundo, nós vivemos em expectativa. E muitas das vezes, as nossas expectativas nos frustram. Porque a expectativa é aquilo que você espera, que você não sabe, não conhece. Mas, às vezes, tem oportunidade aí de ver numa foto, né? Por exemplo, você tem uma viagem para fazer e você compra lá passagem aérea, o pacote fechado, e você vê as fotos do lugar onde você vai ficar, onde você vai dormir, aonde vai ter as tuas alimentações, os passeios que vão... Nas fotos parece, nossa, é demais. Mas quando você chega lá, você se decepciona, porque não é o que você esperava. Não é. É muito menos do que as tuas expectativas. E você pagou, às vezes, tão caro por aquilo, você se decepciona. Porque neste mundo nós temos expectativas, mas com Deus é diferente. Em Deus nós temos esperança. E os que esperam no Senhor jamais serão envergonhados, jamais serão abalados, jamais serão envergonhados ou abatidos. Olha que coisa tremenda. Aqui o salmista está dizendo que ele estava numa situação difícil, calamitosa. Era um momento difícil para eles. Sofrimento. Mas escuta, de repente, depois de tanto ele declarar com grande, com glorioso, com misericordioso, com bondoso é Deus, ele usa esta expressão aqui. Pois ele não desprezou e nem abandonou a dor do aflito. Não ocultou o seu rosto, mas ouviu quando ele gritou por socorro. Nós temos gritado por socorro. Na verdade, este salmo está falando do Messias. É uma profecia messiânica. O salmista está falando já do Messias. Mesmo com sofrimento, mesmo sendo açoitado, mesmo sendo desprezado, mesmo ninguém entendendo nada, ele estava ali pronto para morrer,
para que nós tivéssemos vida, para nos dar esperança. Ele não morreu na cruz para nos dar expectativa. Ele morreu na cruz para nos dar esperança, porque o homem estava caído. O homem estava praticamente morto. E ao morrer na cruz, na sua morte, ele trouxe vida para a humanidade. E nós podemos entender que esta palavra bonita serve para nós. Quantas vezes você não tem se achegado diante do Senhor e Ele nunca te desprezou, nunca abandonou você na dor, na aflição, nem ocultou de você o rosto, mas ouviu quando você tem gritado, clamado por socorro. Quantas vezes nós já clamamos a Deus em desespero, em aflição, e Deus nos atendeu instantaneamente, no mesmo instante. E temos passagem no livro dos Evangelhos que mostram que muitos clamaram e instantaneamente Deus respondeu. A mulher sírio-fenícia, ela clamou ao Senhor e Deus disse: olha, mulher, ó mulher, grande é a tua fé, e seja feito conforme tu queres. Pode voltar para tua casa, que você vai encontrar a tua filha liberta, curada, transformada. E ela voltou e lá estava a filha dela, curada, totalmente curada, porque naquela época, nesse tempo em que Jesus veio à terra, veio ao mundo, veio para seu ministério terreno, faziam mais de 400 anos que Deus não se manifestava mais para o povo estava largado. Foi a escolha da humanidade. Foi eles mesmos que escolheram se afastar de Deus, se distanciar. E o Senhor deixou eles viverem, viverem suas vontades, seus desejos, viver da maneira que eles escolhiam, da maneira que eles decidiam. O Senhor deixou, estava em silêncio. Deus estava em silêncio. E não tinha ninguém naquela época, os sacerdotes, ninguém trabalhava desta forma libertando vidas. Eles nunca tinham ouvido falar em libertação. E quando Jesus chegou, repreendendo demônios e libertando vida, curando os enfermos, expulsando os demônios, eles ficaram apavorados, porque eles não tinham costume disso. E aquela mulher, a Bíblia diz que a filha dela estava atormentada. Estava em tormento, estava possessa de um maligno, ela não tinha paz. A Bíblia não diz que a menina estava doente, que a filha estava doente, mas estava sem paz, possessa. Estava atormentada. E ela disse para o Senhor: Senhor, é a minha única filha, está em tormento, está atormentada. E Jesus disse: olha, na verdade eu não vim para vocês. Eu não vim para turco, nem para libanês, nem para os árabes. Eu não vim para os sírios, eu vim para os judeus. E eu não posso tirar o pão da boca dos filhos para lançar para os outros. Ela poderia ter se ofendido, mas ela disse: Senhor, olha para mim, não tenho aonde cair morta, Senhor. E tu és a minha única esperança. Olha, isso é lindo demais, né? Senhor, é a minha única esperança. Eu só quero, Senhor, a libertação da minha filha. Mesmo que o Senhor não me dê uma bênção, como o Senhor tem para dar para os judeus, mas Senhor, os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Eu me contento com o pouquinho que o Senhor me der. Só quero a libertação da minha filha. Isso é lindo, né? E o Senhor olhou para aquela mulher, segurou ela pela mão, levantou, porque ela estava prostrada aos pés de Jesus. E Jesus disse: mulher, grande é a tua fé. E seja feito conforme tu queres. O que tu quer? Libertação? Então pode ir embora. Pode voltar. Tua filha já está liberta. E ela chegou lá, a filha estava liberta. O centurião de Cafarnaum, da mesma maneira. Quem era o centurião?
era um romano, ele não era judeu. E ele sabia, ele já acompanhava há muito tempo os milagres, as multidões que andavam por onde Jesus passava, eram multidões. E ele, vendo o criado dele doente, ele veio lá na entrada de Cafarnaum. Ele veio fazer esse pedido ao Senhor. Tinha tanta gente lá querendo a bênção, mas ele teve a oportunidade. Se achegou ao Senhor e ele disse: Senhor, o meu criado está na minha casa, está muito doente, está muito enfermo. Este realmente estava enfermo. E Jesus olhou para ele e disse: olha, eu irei curá-lo. E ele ficou maravilhado, porque olha a resposta de Jesus para ele. Quando se olhava para um romano, era conhecido nas vestes, no porte. Ele era um centurião, ele era um chefe de 100 soldados. E é claro que Jesus olhou e observou e viu que ele nem era judeu. E mesmo indo buscar a bênção, ele ficou maravilhado quando Jesus disse: eu irei curá-lo. E de repente ele olha para Jesus e diz para Jesus: olha Senhor, ele não disse assim: eu sou um romano e eu não, né? Ele disse: olha Senhor, eu nem sou digno de que entres na minha casa, eu não sou digno que entre debaixo do meu telhado. Eu sou responsável por 100 soldados. Eu sou um centurião. E todas as ordens que eu dou para os soldados, eles vão e cumprem. Se eu digo a eles, vem, eles vêm. Se eu digo a eles, vão, eles vão. Se eu digo, realize alguma coisa, eles fazem. E eu sei que funciona assim muito mais com o Senhor. Basta o Senhor dar a palavra. Dê ordem aos seus anjos para que leve a bênção. Não precisa o Senhor ir lá ter o trabalho de ir na minha casa. Eu não me sinto digno de lhe receber. E Jesus olhou para ele e disse: em verdade vos digo que nem mesmo no meio do povo de Israel, olha aqui, o Senhor está declarando, nem mesmo no meio do povo de Israel, eu encontrei já tanta fé, como encontrei em você. Nunca vi tanta fé. E ele foi embora. Quando chegou lá, o criado dele estava curado. Ainda buscaram saber, olha que horas que ele ficou bom. Ó, tal hora era a hora que eu estava conversando com Jesus. Foi exatamente a hora que eu conversei com ele. Olha que coisa tremenda, a esperança em Deus. Esperança naquele que pode fazer maravilhas por nós. Não viva de expectativa, mas viva na presença de Deus. A expectativa é para nós para as coisas deste mundo, mas para as espirituais não podemos viver de expectativa, mas sim de esperança. Esperança. Aí vem crer. Você crê na palavra de Deus, nas promessas do Senhor, e você espera nele. Os que esperam no Senhor nunca serão desprezados, nunca serão abandonados, nem na dor, nem na aflição. E ele não vai ocultar, não vai deixar de responder, não vai deixar de olhar, não vai deixar de tocar em você, de ouvir quando você gritar por socorro. É maravilhoso. Nós vamos clamar ao Senhor agora. Ore da maneira que você sabe orar. Não precisa ser com palavras bonitas. Nós já estamos tão acostumados a orar e oramos da maneira que nós oramos, mas cada um tem a sua maneira de orar. Se você não sabe orar, você fala com o Senhor. Ó Senhor, eu estou cansado desta vida. Estou cansado de tanto sofrer. Eu não aguento mais, Senhor, viver chorando por ver os meus filhos em sofrimento, por ver o meu marido doente, por ser humilhada até para comer, para vestir. Eu não aguento mais, Senhor, viver nesta escassez que eu vivo. É assim. Isto é uma oração, é um diálogo com Deus. Então vamos orar. Ore pela tua família. Não desista da tua família. Ore pela tua casa, pelo teu casamento, pelos filhos. São rebeldes, são desobedientes, mas ore por eles. Deus vai fazer uma obra maravilhosa através de você.
aí dentro da tua casa, no meio da sua família. Maravilhoso Deus e eterno Pai, aqui estamos, Senhor, mais uma noite, nos colocando diante da sua presença. E não viemos aqui, Senhor, com expectativa, mas viemos na esperança de sermos respondidos, alcançados pelas mãos divinas do Senhor. Perdoa, Pai, os nossos pecados, as nossas falhas, as nossas iniquidades, porque somos falhos. Perdoa, Senhor, para que nada venha impedir de sermos ouvidos, sermos atendidos. Muitas das vezes o pecado nos afasta do Senhor. Muitas das vezes o pecado nos distancia da sua presença. E reconhecemos que somos falhos. Não estamos aqui pedindo algo achando que temos mérito. Não. Somos necessitados e carentes da bênção do Senhor. Perdoa os nossos pecados para que nós possamos, Pai, ter alívio deste fardo pesado que muitas das vezes nem era necessário nós carregarmos tudo isso. Vemos a nossa família sofrendo, vemos os filhos se distanciando do Senhor e de nós, vemos a nossa família sendo destruída, vendo nossa família passando por necessidade, desempregada, enferma, em tratamento, vendo a nossa família revoltada, indignada, Senhor, com os acontecimentos. Não haveria necessidade de carregarmos, Pai, este fardo tão pesado, porque o próprio Jesus, ele diz: vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E nós estamos aqui na sua presença, aos seus pés, nesta noite, Pai, em oração, para trocarmos este fardo pesado por um fardo leve e um jugo suave, porque o Senhor diz: porque eu vos darei um fardo leve e um jugo suave. Dá-nos força e graça para vencermos, Pai. Porque o Senhor nunca prometeu facilidade para ninguém. O Senhor disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci e vós vencereis também. E queremos vencer, Pai. Nos dá graça, nos dá força, nos perdoa, conceda-nos o perdão. E venha, ó Deus, nos livrar dos males que nos cercam e nos rodeiam 24 horas. A oração do Pai Nosso, que o próprio Jesus ensinou a todos. Ele disse: não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque o Senhor tem este poder. Então não deixe, Pai, a nossa família ser destruída. Não deixe a nossa família na aflição. Não deixe a nossa família, Senhor, na dor, no sofrimento, na pobreza, na miséria, na desgraça. Ainda que alguém tenha caído, Pai, porque fez escolhas, tomou decisões, não deu ouvido. Ainda que esteja caído, o Senhor tem o poder de levantar. Ainda que esteja fraco, o Senhor tem o poder de fortalecer. Ainda que esteja aí, Senhor, desanimado, o Senhor tem o poder de restaurar as suas forças. Porque está escrito na sua palavra, Isaías 59, verso 1. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, mas está estendida. Alcance, Pai. Alcance o necessitado, o aflito, o doente, o desempregado. Alcance, ó Deus. Olha quantas pessoas, Pai, que estão aí em tratamento. Tratamentos paliativos. Tratamentos de câncer já avançado. À espera, Senhor, para fazer um transplante. Quantos que estão, Senhor, se tratando de doenças psicossomáticas? É a depressão, é a ansiedade. Pessoas que precisam, Senhor, ser alcançadas, porque estão vivendo com os sintomas. A depressão, a ansiedade já desencadeou doenças no corpo físico.
E quantas pessoas que estão aí com dores constantes. Muitos, Senhor, perda de motivação, fadiga, desânimo, que já tomou conta, Senhor, da família inteira. Sintomas que não aparecem nos exames. Mas olha quantas mães, quantas mulheres, quantos jovens, crianças, quantos pais de família em cima de uma cama, paralisado. Muitos até, Senhor, estão aí, o médico já decretou. Não vão mais poder andar, não vão mais poder caminhar, não se alimentam com as próprias mãos. Pessoas que foram vítimas de acidente, de AVC, de parada cardíaca, de um aneurisma cerebral, pessoas que têm problema sério de coração, pessoas que estão com câncer já no final, Senhor, câncer avançado. Olha quantas vidas, Pai, paralisadas. Olha quantas vidas decepcionadas. Olha quantas pessoas sem esperança. Olha quantas pessoas inválidas. E isto, Pai, causa uma dor tão grande na alma, no nosso coração, de saber que tem tantas pessoas, Pai, que tinham sonhos para se realizar e hoje estão inválidas em cima de uma cama. Nem sair da cama não sai. Pessoas que já estão com feridas no corpo, Senhor, de tanto ficar deitada. Nem virar de um lado para o outro já não consegue. Deitados na mesma posição. Olha quantas pessoas em coma, entubado, sedado. Quantos, meu Deus, que estão frustrados. A expectativa era grande de ver os filhos crescer, se casar, se formar, ver os netos, ter netos, mas ficou só na expectativa. Tudo o que aconteceu, Pai, esta pessoa não aguardava, não esperava. Mas nós esperamos no Senhor e confiamos nas suas promessas, porque vivemos, Pai, debaixo de um decreto. O Senhor já decretou que o mal pode até se levantar. Jeremias capítulo 1, verso 19, pode até se levantar, mas não prevalecerá, não permanecerá, não destruirá, porque é o Senhor que cuida de nós. Quanto mal tem se levantado contra os lares, contra o povo brasileiro, quantos males, catástrofes, morte, acidente, quantos males, Senhor, que tem sobrevindo o povo brasileiro sobre a nossa nação. Quantos males estão aí, Senhor, destruindo sonhos, projetos, vidas, famílias, empresários que a expectativa era grande para este ano de 2025, mas infelizmente, Senhor, já estão aí prestes a decretar falência. Estão aí, Senhor, já mandando os funcionários embora. Lojistas, comerciantes, já estão demitindo os funcionários. A expectativa, Senhor, era bem diferente, mas estão decepcionados, porque não aconteceu o que esperava. Assim são pessoas, Pai, que a expectativa era de ser feliz. Vou casar com o rapaz que eu amo, com a moça que eu amo, vamos ser felizes, vamos aproveitar juntinhos, mas hoje está um para um lado, outro para outro. O matador de sonho tem entrado em muitos lares e tem separado, destruído famílias, colocando um para um lado, outro para outro. Pais odiando filhos que nem conversam com seus pais. Filhos que foram embora de casa e os pais não têm notícia. Esta mãe ora todos os dias e chora, porque ela não sabe se é vivo ou se é morto. Quantas pessoas, Pai, que a expectativa
era boa, mas nada do que ele esperava aconteceu. Mas a sua palavra diz que os que esperam no Senhor jamais serão abalados, jamais serão decepcionados. Que a mão do Senhor possa neste momento, Pai, alcançar o que ora, o que chora, o que clama, o que pede, o que suplica. O salmista está dizendo: ó justo Deus, Tu és o meu escudo, Tu és a minha salvação. Quão magníficas são as suas obras. E o Senhor permanece aí no seu trono eterno. O Senhor é aquele que julga o mundo com justiça e administra os povos com retidão. O Senhor também é o alto refúgio para o oprimido, refúgio nas horas das tribulações. Em Ti, pois, confiamos, os que conhecem o Teu nome, porque Tu és Senhor, que não desampara aqueles que Te buscam. Meu Deus, estenda as Suas mãos neste momento, Pai. Olha para os milhares que estão orando conosco. Olha para os milhares que estão clamando, estão pedindo socorro, estão pedindo ajuda, estão pedindo livramento, estão pedindo, Senhor, que o Senhor venha resgatar aqueles que estão em perigo. Que o Senhor venha resgatar, meu Pai, aquele que está em sofrimento. O salmista, ele disse: ó, livrou-me dos meus fortes inimigos que me aborreciam, pois eram mais poderosos do que eu. Me assaltaram no dia da minha calamidade, mas o Senhor me serviu de amparo e me trouxe para um lugar espaçoso. Livrou-me porque se agradou de mim. Que o Senhor possa se agradar, meu Pai, da oração desta mãe, deste filho, deste pai, de toda esta família, deste, ó Deus, que está clamando neste momento e pedindo auxílio, pedindo ajuda. O salmista chega a dizer lá no Salmo 27, não te escondas de mim, Senhor, não escondas de mim a tua face, e não me rejeita o teu servo com ira. Tu és o meu auxílio, não me recuse e nem me desampare, ó Deus da minha salvação. Porque o dia que o meu pai e a minha mãe me desamparar, o Senhor vai me acolher. O Senhor me acolherá. Que a mão do Senhor, ó Deus, possa acolher agora aquele que está desamparado. Talvez não pelo pai, pela mãe, mas desamparado, Senhor. Mulheres que estão desamparadas do esposo, o esposo, que infelizmente a separação veio, se encontra, Senhor, precisando de amparo. Que a mão do Senhor possa alcançar estas vidas. Que o Senhor possa, ó Deus, alcançar o necessitado, o atribulado, o angustiado. Lá no Salmo 31, o salmista está dizendo: em Ti, Senhor, me refugio. Não seja eu jamais envergonhado. Livra-me por tua justiça e inclina os teus ouvidos e livra-me depressa, porque tu és para mim um castelo forte, uma cidadela fortíssima que me salva. Porque tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Olha quantos, Pai, que estão à espera de um milagre, à espera da cura, à espera de uma resposta, à espera de um resgate, porque estão em perigo, estão sendo ameaçados, estão correndo risco de perderem suas vidas. Que o Senhor possa entrar com a providência divina agora, Pai, e suprir a necessidade deste ouvinte, deste inscrito do canal Mulheres Intercessoras. Olha para os pedidos de oração. Quem escreveu os pedidos aí, meu Pai, no espaço dos comentários,
Quantos que até escreveram o nome de um amigo, de um parente, do marido, da esposa, de um filho, de uma mãe, de um pai, de um neto. Quantas viúvas, Pai, desamparadas. Quantas viúvas que estão agora gritando por socorro e dizendo: Senhor, desde que perdi meu marido, olha a minha situação. Olha a situação, Senhor, em que eu me encontro. Ela perdeu, meu Pai, o seu provedor, o provedor que provia tudo para sua casa. Mulheres de meia idade, que não têm uma profissão, não têm estudo, muito tempo afastada do comércio, porque o marido nunca permitiu ela trabalhar fora. Não havia necessidade, ele sustentava, ele provia tudo na casa. E agora, com a falta do marido, ela tem que, Senhor, lutar pela sobrevivência. Olha para o povo brasileiro, Senhor, tem muita gente nesta situação. Olha para o Brasil. Olha para o povo brasileiro. Olha, Senhor, para os governantes também da nossa nação. Olha para aqueles que fazem parte do poder legislativo, executivo, judiciário. Olha para aqueles, Pai, que estão aí na expectativa das crenças, nas religiões. Tem muitas religiões, tem muitos religiosos. Até o povo cristão, que se diz ser cristão, estão sofrendo. Quantos em depressão, quantos com câncer, quantos vítimas de um acidente, quantos, ó Deus, que têm tido perdas e prejuízos na sua casa, na sua vida. Quantos que já trazem, Senhor, uma bagagem lá do passado, da infância, de pobreza, de sofrimento, de miséria. Tem lutado, mas não sai do lugar. Que o Senhor possa quebrar os laços, que o Senhor possa arrebentar estas correntes que os aprisionam. Há um decreto da parte do Senhor lá em Isaías 45, a partir do versículo 2, que o Senhor diz: olha, eu irei diante de vós e endireitarei os vossos caminhos, e derrubarei as portas de ferro. Vou arrebentar, quebrar, esmiuçar as trancas que têm fechado estas portas de ferro. Vou mostrar para vós, mostrarei para vós os tesouros escondidos e as riquezas encobertas. Darei a vós, para que saibam que eu sou o vosso Deus. Olha quantas pessoas sofrendo na miséria, sem casa, sem lar, sem família, sem esperança, frustrados, desanimados, desamparados e até mesmo, Senhor, decepcionados. Esperaram tanto, a expectativa era grande, quem sabe, em um homem, em uma família, em alguém, mas está aí frustrado, Senhor, porque se decepcionou, esperou em quem não podia fazer nada, em quem prometeu, esqueceu da promessa. Mas a sua palavra diz: Deus não é como o homem que promete e não cumpre. Que a mão do Senhor possa alcançar o necessitado. Alcance nós também, Pai. Estamos aqui orando pelo Brasil, pelo povo. E quando nós falamos em povo, estamos falando de mais de 218 milhões de pessoas em todo o Brasil. E são 8 bilhões de pessoas na face da terra. É muita gente para ser abençoada, é muita gente para ser socorrida. Mas o salmista disse: olha, entre todos os deuses, nenhum é semelhante ao nosso Deus, e nada se iguala às suas obras. Oh, aleluia! Que a mão do Senhor nos alcance nesta noite.
os inscritos do canal, os pedidos de oração, os hospitalizados, aqueles que estão nas cadeias, nos presídios, nas delegacias, nas ruas, os moradores de rua, aqueles que estão dormindo num albergue, aqueles que estão dormindo aí debaixo das marquises, nas portas das lojas, nas portas dos bancos, aqueles que estão dormindo, Senhor, nos bancos das praças, aqueles que estão nas Cracolândia e já estão, Senhor, sob o efeito de overdose. Aqueles que estão aí, Senhor, caídos nas sarjetas. Estamos no final de semana. E para muitos, Pai, o final de semana é isso. É se drogar, é beber, é prostituir. Depois vem a dor. Depois vem a vergonha. Depois vem a derrota, depois vem os fracassos. E olha quantas pessoas, Pai, passam anos, passam décadas, e as pessoas aí sofrendo, nunca conseguem sair desta situação. Mas o Senhor é poderoso para alcançar. Quantos, ó Deus, que já ouviram falar da sua bondade, mas não tem força de se aproximar do Senhor. Que a mão do Senhor possa ir ao encontro, Pai, do sofredor. Daquele que está lá dentro da própria casa, mas está acamado, inválido, numa cadeira de roda. Aquele que está lá dentro do hospital, Senhor. A família está investindo da maneira que pode. Mas o câncer, Senhor, continua lá. O câncer continua matando. O câncer continua corroendo. O câncer continua fazendo sofrer, sente dor. Olha quantas crianças, Pai, tiveram meningite. Quantas crianças também com câncer. Estão aí, ó Deus, cancerosas, magrinhas. Perderam peso, perderam massa muscular. Está só pele e osso. Quantos idosos. Olha, os asilos estão cheios. E nem todos que estão no asilo é porque foram desprezados pela família. Muitos foram para um asilo porque a família não tem condições de cuidar. Tem mais pessoas doentes em casa. Ou os que trabalham, não podem cuidar. E para não deixar este idoso sozinho e abandonado, se obrigou o Senhor a levar para o asilo. Mas a vontade era de tirar de lá, mas não tem condições. Olha aqueles que moram nas comunidades, Pai, debaixo de um barraquinho. Este homem que luta tanto para dar o melhor para a esposa, para os filhos. Essa gestante que tem passado, Senhor, privação. Sente fome, mas não tem o que comer. Muitas das vezes tem que trabalhar, Senhor, com essa barriga enorme. Quantos que trabalham até doente. Ganham pouco, o que ganham não dá para o sustento. Olha quanto sofrimento, Pai. Que nesta noite o Senhor possa alcançar os milhares e milhares. Que o Senhor possa, ó Deus, socorrer o necessitado. Aquele que está gritando, a viúva. A mulher separada criando os filhos sozinho. Essa que trabalha de diarista, de faxineira, de cozinheira, de ajudante, de vendedora. Olha quantas pessoas, Pai. Já é tarde, já é noite. E eles continuam trabalhando. Saem de um trabalho e vão para o outro. Porque não querem deixar faltar nada para a família. Lutam tanto, Senhor. Mas eles mesmos já estão cansados, estressados, esgotados. E aí nós vamos para a sua palavra, Salmo 127, onde diz que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Inútil é levantar cedo e dormir tarde, comer o pão de dor. Quantas pessoas têm comido pão de dor? E sabe o que é isso? O Senhor trabalha tanto e o que ganha é pouco. E muitas das vezes não tem nem prazer, Senhor, de sentar numa mesa e almoçar com a família ou de jantar. Porque vive doente, vive acamado,
Que a mão do Senhor possa alcançar, Pai, cada lar, cada família. Edifica a casa dos brasileiros. Edifica, meu Pai, a nossa nação. Uma nação que poderia ser aí uma quinta grande potência do mundo. Porque olha, Senhor, o agro é riquíssimo, mas é tanto imposto, é tanto roubo, é tanta mentira, é tanto engano. Tem gente passando fome, trabalhando e passando fome. E está sendo exportado toneladas e toneladas de grãos, de comida, de alimento para outros países. Enquanto aqui no Brasil, Senhor, da onde sai as toneladas de alimento para os outros países, aqui no Brasil tem muita gente passando fome. Nos aeroportos, pessoas que trabalham o dia todo sem comer, nas rodoviárias, nos portos, aonde os navios estão ancorados e sendo enchidos com as toneladas de alimento, de grão, de aves, de carne, de legumes, de frutas. Quantas pessoas, Pai, passando necessidade, passando fome. Que o Senhor possa socorrer o nosso povo. Que o Senhor possa socorrer a nossa nação. Que o Senhor possa socorrer, ó Deus, também os intercessores, os que oram. Porque mesmo orando, eles também são necessitados da bênção. Que a mão divina do Senhor alcance, Pai, nesta noite a todos. É o nosso pedido e a nossa oração, em o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para a glória do Pai, para a glória do Filho e para a glória do Espírito Santo de Deus. É que nós oramos e pedimos o socorro divino. Em nome de Jesus Cristo, alcance, Senhor. O Senhor é a nossa esperança, é o nosso socorro presente no momento da aflição. E o Brasil o povo brasileiro está vivendo, Senhor, dias de aflição. Socorre, Pai, socorre ao nosso pedido. Amém. E graças a Deus. Graças a Deus. Você que orou, você que pediu, você que clamou, tenha certeza. Espera no Senhor, a tua esperança é o Senhor e Ele jamais, jamais te abandonará. O socorro virá. Receba o socorro de Deus aí. Receba o alento, o conforto, o consolo, a alegria. Receba a cura, receba o milagre. Receba, você que está em perigo, você que está entre a vida e a morte, seja por doença, seja pelo que for, receba. Receba o socorro do Senhor neste momento. Faça a prova de Deus. Porque a palavra do Senhor nos diz, tudo que nós pedirmos em oração, crendo, não duvidando, crendo recebereis. Então receba. Receba a bênção do Senhor nesta noite, onde quer que você esteja, lá no Nordeste, no Leste, Oeste, no Norte, aqui no Sul do Brasil, receba a bênção do Senhor. Nos 27 capitais, nos 27 estados, nos mais de 5.000 e poucos municípios espalhados em todo o território brasileiro, aonde quer que você esteja, trabalhando, viajando nas estradas, em casa, no barraquinho, receba. Aí no teu trabalho, receba a bênção do Senhor. Deus abençoe vocês que têm curtido, nos ajudado aí no canal Mulheres Intercessoras. Vocês que compartilham as nossas orações, continua sendo essa bênção, continua sendo um canal de bênção também para a tua família, para os conhecidos, parentes, amigos, vizinhos. Compartilhe por maior número de pessoas que vocês puderem. Se você tiver condições, compartilhe, para que mais vidas sejam alcançadas pelas bênçãos de Deus. Se você ainda não é um inscrito, se inscreva, acione o sininho para não perder nenhuma oração. E não esqueça, deixa o teu pedido de oração aí no espaço dos comentários. Deixa aí, nós vamos orar, nós vamos apresentar ao Senhor. Não fique indiferente ao nosso convite. Nós vamos orar por você, pela sua casa, pela sua família. Estamos orando pelo Brasil. Vamos orar até
por aqueles que trabalham aí nas plataformas do YouTube, que tem detido muitas das vezes as nossas orações. Essas postagens que trazem destruição, que acabam com a imagem da pessoa, que traz destruição nos lares, separação, nos casamentos. Muitas das vezes eles estão aí, dando a oportunidade para essas pessoas crescer na destruição e levar a destruição avante. E muitas das vezes a oração é detida, a oração é segurada, mas queira os da plataforma ou não, se esta oração que foi feita, o Senhor quiser que esta oração chegue até o lar de alguém, de alguma forma vai chegar, querendo você ou não. Nós sabemos que muitas das vezes as nossas orações, o nosso trabalho é detido aí mesmo na plataforma do YouTube. Mas o nosso Deus, ele é poderoso. E as nossas orações, elas são feitas para subir no céu, não é para chegar até vocês. Não. A bênção de Deus na vida do povo, às vezes, não depende de todo mundo ouvir, de todo mundo curtir, de todo mundo visualizar. Às vezes com poucas visualizações, mas Deus vai chegar, Deus vai atingir o necessitado. Deus vai alcançar com suas mãos poderosas o necessitado, porque é a palavra do Senhor que está dizendo. E esta palavra, ela é linda demais, pois não desamparou e nem abandonou a dor do aflito, nem ocultou dele o seu rosto, mas o ouviu quando ele gritou por socorro. Olha que coisa maravilhosa. Que Deus abençoe a todos vocês. Nós vamos ficando por aqui. Um forte abraço da evangelista Odete, do pastor Milton e de toda a família Rodrigues. Que Deus abençoe. Os da plataforma e do YouTube, sai da frente. Deixa nós fazermos um trabalho que é maravilhoso. Hoje você não precisa, mas quem sabe amanhã ou depois alguém da tua família também vai ser alcançado. Então pense nisso. Hoje você impede da bênção de Deus chegar aos lares e amanhã, quem sabe, é o teu lar que estará aí na necessidade. Então libere, deixa ir adiante. Deixa as pessoas ver, deixa as pessoas curtir. Tem um robô tão miserável aí, que eles dizem que é um robô, né? Mas a gente sabe que são os programadores. Eles passam em todos os vídeos e eles derrubam, diminui ainda, né? Se a gente tem aí 60 visualização, 100 visualização, eles derrubam para 12, para 24. Eu não sei como é que funciona bem esse negócio, mas a gente sabe que isso aí é mão humana, né? Então não façam isso. Não façam isso. E ainda mentem. Quando a gente reclama, eles dizem que é o robô que faz isso. É um robô, né? Que tipo de robô que maneja aí as postagens, acompanha postagem por postagem, são tantas postagens, né? São milhões de postagens, e como é que conseguem ainda encontrar a gente e tirar, né, a visualização? Mas a gente sabe, né, que às vezes tira de um e põe para o outro, porque tem alguém aí que tem que bater um tanto, então eles vendem, né? Isso aí às vezes nem é do conhecimento do próprio YouTube, mas é alguns funcionários que fazem isso. E a gente sabe que o Brasil vive disso, né? Vive desses enganos, vivem dessas corrupções, né? Isso é uma corrupção, tirar de um e vender para o outro. E a gente sabe que isso acontece. Amanhã ou depois tudo isso vai ser encerrado. E quem faz isso, é claro, não espere. Não espere que o teu trabalho seja para sempre. Não espere que você não terá que pagar, não terá que prestar conta das mínimas coisas que às vezes você acha que não é nada demais, ninguém não vai saber. A gente fala que é o robô e o robô não tem que prestar conta com ninguém. Não. Todo programador vai prestar conta do que você faz, seja bom ou seja mal, terão que prestar conta. Como nós também temos que prestar conta daquilo que nós falamos aqui. As nossas gravações, os nossos vídeos, temos que prestar conta de cada palavra. E vocês terão que prestar conta de cada ação
no trabalho. Então que Deus abençoe vocês. É lamentável, né? É lamentável, mas eu sei que tem alguém aí ouvindo. Vocês nos ouvem porque vocês acompanham passo a passo nas gravações. Antes, né? Antes de serem, no momento que são postados aí, passam, né? Algumas passam por revisões, outras até passam por observação mesmo, vão observando, né? Mas tá aí, tá tudo na mão de Deus. Vocês estão na mão de Deus, nós estamos na mão de Deus. O Brasil está nas mãos de Deus, as autoridades estão nas mãos de Deus, daquele que tudo executa. Que Deus abençoe.